Bom dia! Começando a semana com o pé direito, vamos à live. Saúde mental, a quarta onda da pandemia com Ana Paula Montanari. Bom dia a todos e a todas que vão participar desse momento incrível com a gente. Vamos esperar a Ana entrar. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Oneida. Esse tema muito importante. Vamos ver se essa pandemia coloca a saúde mental numa posição mais digna, né, gente? Porque é um tema tão importante, um elemento tão importante na nossa vida, que rege, que se influencia, que se mistura com tudo que a gente faz. Tudo tem a nossa cabeça no meio, não tem jeito. Tudo, todas as decisões que a gente toma, os caminhos que a gente trilha, as principais escolhas da nossa vida, tem a nossa psique por trás, é claro. Então, agora a pandemia traz a quarta onda, que é a saúde mental, e a gente não podia deixar de falar sobre isso aqui nesse canal. A Ana está conectando, e aí assim que ela conectar, eu reposiciono o celular aqui. Bom dia! Uhul! É, Nossa, mas tá linda, hein? tem que ser Adorei. a mestra. Obrigada, Ana. Que bom, que bom. Olha, o pessoal tá entrando. Já tem várias pessoas aqui dando bom dia. Já cumprimentei um tanto de gente. Vai ser maravilhoso. Mas eu não vou deixar o tempo correr, porque vai passar muito rápido. Vai ficar um tanto de perguntas sem responder. Então, eu não quero perder nem um minuto com você. Então, eu vou me apresentar rapidão. Te apresento, falo do nosso roteiro e te passo a palavra, tá bom? Ok. Para a gente aproveitar muito esse momento precioso aqui. É o seguinte, para quem não me conhece, né, porque tem muitas pessoas que vieram da rede da Ana Paula, sou Cecília Xavier, sou terapeuta ocupacional há 17 anos, formada aqui nas Ciências Médicas de BH, né, Ciências Médicas de Minas Gerais, sou especialista em gerontologia, que mais? Mestre em Ciências da Reabilitação, empreendedora social, e atualmente sou produtora de conteúdos digitais e lancei um curso online que no final a gente fala mais sobre isso. E trabalho com a Ana Paula Montanari no Espaço Cotidiano, que é uma casa linda, que também no final a gente fala mais sobre isso. Tá bom? Atendo lá no consultório. Ana Paula Montanari é terapeuta ocupacional há 33 anos. Então, aqui temos mais uma dupla intergeracional. Ela tem praticamente o dobro do tempo de formada que eu tenho. Por isso, assim, é uma honra enorme ter essa mulher aqui comigo e com a gente hoje, de verdade. Ela é especialista em saúde mental, coordenadora do Espaço Cotidiano. Ela é uma das fundadoras dessa casa linda que um dia vocês precisam conhecer, aqui em Belo Horizonte. Ela fez a formação em psicanálise winnicottiana com enfoque na importância do ambiente na vida das pessoas. Olha que coisa importante. E que mais? E tem uma ampla experiência clínica. A Ana já atendeu milhares de pessoas com diversos níveis de transtornos mentais, mas principalmente pessoas com necessidades de mexer, de rearranjar as atividades na vida delas, seja para mudar a forma como elas funcionam no cotidiano dessas pessoas, seja para inserir uma atividade nova, para te retirar, para mudar o sentimento com aquela atividade. Então, esse é o foco do trabalho da Ana, que se encontra com o meu trabalho enquanto terapeuta ocupacional também. E, além disso, ela é uma mulher incrível, super aberta a novos aprendizados, que se reinventa, muito ativa, uma vitalidade assim, lá no pico do Everest, e que as pessoas que têm a oportunidade de estarem com a Ana Paula Montanari sabem do que eu estou falando. Então aproveitem muito esse momento, que todos e todas que estejam nos ouvindo hoje saiam daqui com um pouco mais de saúde mental. Ana, muito obrigada mais uma vez. O que a gente vai falar hoje? Qual que é a nossa proposta?
passar rapidamente, tá? Sobre o impacto da pandemia na saúde mental, as 4 ondas da pandemia, como que está a saúde mental no Brasil. Aí a gente chega na parte mais importante, do nosso ponto de vista, que vai tocar vocês mais, que é com relação à terapia ocupacional e as possíveis saídas, alternativas. O que que a gente pode fazer agora, dentro da nossa casa, para que a gente fique um pouco mais em dia com a nossa saúde mental. Ana, é com você. Obrigada, um beijo grande. Vamos lá. Primeiro, que gostaria de dar bom dia a todos, né? Numa segunda-feira, 10 horas da manhã, tá reservando este horário para estar aqui batendo esse papo com a gente. Queria agradecer muito a Cecília, né? Porque eu sempre digo que a Cecília, ela nos apresenta e nos representa enquanto terapeutas ocupacionais. Então, as nossas trocas profissionais e pessoais têm feito toda a diferença no meu percurso também. Então, Cecília, muito obrigada e espero atender às suas expectativas em relação a isso. Outra geração, né? Mas vamos lá. Com certeza, já atende diariamente. Quando a Cecília me convidou para fazer essa live, olha que tem tempo, né? Muito tempo. Qual contribuição eu teria para algum tema, para alguém que quisesse me ouvir, ou que eu pudesse dividir um pouco a minha experiência? Então, o que nós pensamos? Bom, se eu sou uma pessoa especialista em saúde mental, se o meu trabalho é na saúde mental, e o que a gente mais tem visto agora, né, com a pandemia, alguns profissionais já da nossa área de saúde dizendo: está vindo aí a 4ª onda da pandemia, que seria, ou que será, ou que a gente está aguardando, que seria a onda da saúde mental. Por que a gente vai falando de 4ª onda? Né? Porque os impactos da pandemia na nossa vida, né, têm modificado várias as nossas áreas. Então, quando a gente está falando da 4ª onda, eu acho que a gente tem que entender quais são as primeiras. Quando a gente fala da primeira onda da pandemia, a gente está dizendo da pandemia em si, que foi um impacto muito grande na nossa vida em questão de morbidade e mortalidade. Né? A gente ficou muito assustado há 4, 5 meses, quando veio a primeira onda, que foi a pandemia. A segunda onda, a gente vai dizer que foi a superlotação, o colapso que existiu no sistema de saúde. Se o nosso sistema de saúde já era precário, com a pandemia, né, isso ficou insuportável, por isso colapso, não tinha como atender essas pessoas. A terceira onda foi uma onda que às vezes muitas pessoas nem perceberam esta onda, mas as pessoas que viveram essa onda sabem do que a gente está falando aqui. A terceira onda foram aqueles casos de doenças crônicas que já estavam sendo tratadas com muitas dificuldades no nosso sistema de saúde e que elas tiveram que ser interrompidas ou não tinham como mais ser atendidas por causa da superlotação com o Covid-19. Então, existiu aí uma desassistência para esses pacientes, né? E também lembrando o agravamento dos profissionais de saúde. Os cuidadores também passaram a ficar doentes e isso também sobrecarregou o sistema de saúde. Diante dessas 3 ondas, a gente tem que entender que está se formando, já se formou, o que a gente vai chamar agora da epidemia de saúde mental, porque o adoecimento psíquico aumentou grandemente, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando neste momento dessa nossa live, né? Então, eu poderia começar dizendo de todas as transformações que estão ocorrendo no nosso modo de viver e, inclusive, gente, de morrer.
né? Até as Uhum. formas de se morrer mudaram, né? Eu sou do interior e na minha cidade a vida inteira essa coisa do enterro, de acompanhar a família, do chazinho na hora do velório, do abraço, isso tem todo um sentido. Pensa nas pessoas hoje que não podem nem enterrar os seus mortos. Então, muitas vezes a gente acha que o impacto é só para a gente que está vivo, mas não. Está sendo um impacto de uma forma geral, né? Então, para não se ater muito nessa primeira parte da nossa live, mas que eu acho importante essas informações que são de pesquisas, que são científicas, Uhum. né? A gente sabe que a saúde mental desde sempre foi negligenciada. Desde sempre. Exato. Desde sempre. Eu me lembro que quando eu decidi fazer terapia ocupacional, imagina, Cecília me perdoa aí de quantos anos que eu me formei, né? É. Quando Já era, você entrou, eu tinha. Você se formou em 87 menos é, 4, 83. Eu tinha 2 anos. né? Então já era um estranhamento muito grande eu ser uma profissional da saúde escolher terapia ocupacional. Ninguém entendia o que era, né? E quanto mais ser uma especialista em saúde mental, né? Mais. Verdade. Então, quando a Organização Mundial de Saúde fala do quanto a saúde mental é negligenciada, ela traz um dado que é muito importante. Até os dias de hoje, todas as verbas direcionadas à saúde, que a gente sabe que não é muita, né? Diante das Uhum. outras áreas que recebem verbas e os desvios, né? Dentro que a saúde recebe de verba, a saúde mental recebe 2% de verba. Do que é pouco, ela ainda recebe o mínimo, né? Uhum. Entendendo que as doenças neurológicas e as doenças psiquiátricas acometem 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Então, né, e sabendo que se acomete 1 bilhão de pessoas, o quanto que isso não reflete na economia desses países também. Agora, dia 13 de maio, as Nações Unidas, né, lançou um relatório pedindo para que todos os países, isso é super atual, né, repensem as diretrizes para a atenção dos serviços de saúde mental. Então, isso Uhum. quer dizer que eles estão colocando o olho, né, do que vai acontecer daqui, já está acontecendo, mas que daqui para frente não dá para se pensar saúde de uma forma geral, saúde física, generalista, sem pensar na importância da saúde mental na vida das pessoas. Então, saúde Isso. mental, dentro deste relatório que está saindo agora, né, passa a ser um serviço essencial, né? Tanto da forma presencial, quando terminar a pandemia, quanto o aumento dos serviços online. Esses são os dados Isso. mais. É impressionante, né? É assustador, assim. A gente que está na área, a gente vê isso acontecendo e o tanto que a gente estuda, a gente vê como a saúde mental está nas diversas camadas da nossa vida. E você trouxe esse dado das políticas públicas, né? E eu fiquei aqui pensando, Ana, no âmbito pessoal, o quanto a saúde mental também é negligenciada por nós, pelas pessoas, pelos indivíduos, na sua esfera pessoal. Então, a gente valoriza tudo, entendeu? E vai passando por cima da saúde mental. A nossa cabeça, as nossas emoções ficam sempre no segundo plano e muitas vezes a gente acha que está dando conta do recado. E aí eu me pergunto, o que que é dar conta e o que que é não dar conta, sabe? Ô, Cecília, quando você fala isso, né? Me veio uma coisa aqui agora,
Eu me lembro que lá no início da minha formação, do meio para frente, era uma frase recorrente, porque a gente sempre, assim, um desânimo às vezes para as pessoas entenderem a função da terapia ocupacional, com o que essa profissão trabalha, qual que é seu objeto de estudo. E eu me lembro que num grupo de estudo de São Paulo, que eu frequentava na época, uma pessoa disse assim: terapia ocupacional será a profissão do futuro. Eu falava, meu Deus, como assim do futuro? Se até hoje a gente não conseguiu caminhar, inventando a roda ainda. E hoje eu te falo com a maior tranquilidade. Hoje eu vejo que isso realmente faz todo sentido. Por quê? Qual é o profissional de saúde que trabalha visando favorecer as rotinas, os hábitos, as habilidades, a funcionalidade e o desempenho ocupacional das pessoas? Então, quando vem uma coisa como uma pandemia dessa, onde as pessoas achavam que a sua vida estava num ritmo, numa normalidade, mesmo sabendo que nós estamos, independente de pandemia, já estávamos vivendo um caos um pouco do mundo, né? Uhum. Mas as pessoas estavam funcionando de uma forma positiva ou negativa, a vida continuava. Quando vem uma pandemia e rompe, né, a nossa maneira de viver, né, isso faz a gente repensar muitas coisas. Então, tem tido várias discussões no sentido, por exemplo, nossa, mas a pandemia para mim me trouxe tanta coisa boa. Eu voltei para minha casa, eu comecei a fazer o pão que eu não fazia, eu estou convivendo mais com a minha família. Ponto. Para algumas pessoas podem ter sido bom porque teve lar para voltar, teve família para voltar. Não aconteceu. Repertório, né, para voltar, recursos emocionais para recorrer, Outras né? pessoas voltar para casa foi um desastre total. Para outras pessoas, trabalhar home office foi ótimo. Para outras, ela não tinha Uhum. condições de trabalhar em casa. Então, por que que eu estou dizendo isso e fazendo uma analogia até com a terapia ocupacional? Eu tenho visto na minha experiência clínica, né? Eu trabalhei durante a pandemia toda, né? Eu nunca na minha Uhum. vida tinha ficado o mês de julho trabalhando. Amigos meus sempre brincavam, Ana Paula tira férias igual o menino de grupo, né? Julho era um período de férias. Aham, aham. Tirei uma semana com muita dificuldade de tamanha demanda que eu estou recebendo no consultório, né? E quem são esses novos clientes do consultório, né? São pessoas que viram as suas rotinas completamente desestabilizadas, os seus hábitos tiveram que mudar todos, né? E isso interferiu diretamente, né, na sua funcionalidade e no seu desempenho ocupacional. Uhum. Então, como terapeutas ocupacionais, tivemos que ajudar esta clientela neste momento, né? E nós não estamos falando, gente, só no extremo das experiências de adoecimento. A gente também está falando de promoção de saúde, porque rotina e hábito caiu muito no senso comum das pessoas, né? Todo mundo fala, nossa, mas ter rotina é muito chato. Não, não é chato. Sabe por quê? Porque todos nós, né, indivíduos maduros, saudáveis, nós precisamos aprender a lidar com o nosso tempo e com o nosso espaço. Isso desde que a gente vem, né, no nosso amadurecimento humano. E hoje, o que é essa tarefa que é essencial a gente aprender a lidar com o tempo e com o espaço, isso se rompeu. Então, nós vamos precisar
né, ajustar algumas coisas, nós vamos precisar nos adaptar com esse novo, né, que é muito difícil tudo isso. Então, o que eu gostaria só de repensar aqui junto com cada um de vocês. Não tem como a gente retomar para a mesma coisa. É igual quando a gente Uhum, faz uma viagem. Quando a gente faz uma viagem, a gente volta diferente daquela viagem. A viagem vai ter coisas positivas e coisas negativas. A pandemia tem nos mostrado muito isso. Para onde que a gente quer retomar? De que forma que a gente quer retomar as nossas vidas, né? E são reflexões que são singulares, é para cada um de uhum. nós, né? Agora, essa reestruturação que você falou do tempo e do espaço gasta um tempo, né? Eu me observo muito nas questões ocupacionais da minha vida, até porque eu trabalho com isso, né? A gente trabalha com isso. Eu sou encantada por esse tema, então eu me auto-observo sempre, assim, minuciosamente, nas sutilezas, para que eu vá aprimorando as minhas reflexões com relação à vida ocupacional, a essa ciência do fazer, que é o nosso objeto de estudo e de trabalho, né, Ana? Então, eu fui me observando na pandemia e vendo o quanto nós nos estruturamos, nos amparamos existencialmente e ocupacionalmente nessas atividades que são os marcos do dia a dia, que são as estacas que organizam todo o resto do meu cotidiano. E a partir do momento que as peças mudam de lugar, para eu firmar elas de novo numa outra posição, porque na anterior já não cabe mais, já não existe mais aquela estrutura anterior, eu gasto um tempo, uma energia, isso me desgasta, porque simplesmente todas as peças saíram do lugar. Então, assim, se eu estava habituada a fazer uma atividade física após o café, e se eu tomava café às 7 porque eu saía às 9, agora eu não tenho que sair mais. Então eu não tenho que sair mais porque eu não trabalho mais na rua. Então o horário do café ficou frouxo, ficou solto. Logo, minha atividade física foi para o espaço. Só para dar um exemplo, né? Um exemplo. E isso de um morador, uma moradora no caso da casa. Imagina quem mora com mais pessoas, os diversos arranjos se movimentando ao mesmo tempo e como é que a família cria um novo arranjo. Então, isso eu queria colocar. O tempo necessário para a reestruturação de uma rotina e de um cotidiano mais confortável e mais saudável. E isso que você falou, cada um chega à pandemia com uma bagagem, né? Então, cada um chega também com seu histórico de saúde mental, puxando um pouco para o nosso tema. Então, tem pessoas, aí eu vou te deixar falar, que é aquela questão muito interessante de, né, daquela linha que você usa muito com seus pacientes, no seu trabalho, do ponto da saúde para a doença, porque cada um aqui, ou que convive com alguém que tem alguma questão mais importante na saúde mental, precisa aprender a fazer, precisa não, é muito válido que aprenda a fazer uma análise mais minuciosa dessa saúde mental, como é que a saúde mental está caminhando nessa pandemia, para que a gente não espere o agravamento para procurar ajuda. Se a gente perceber com antecedência e puder agir antes, com certeza muito sofrimento será poupado e abrem-se mais portas para bons momentos que são possíveis também de serem vividos agora, né, Ana? Só última frase, para fechar meu raciocínio que eu lembrei. Dar conta das tarefas domiciliares, do trabalho, limpar a casa, cuidar de menino, cuidar dos pais idosos, tá? Entregar as coisas da empresa, não significa que você está dando conta. Dentro dessa visão que a gente está falando, ampliada do nosso funcionamento ocupacional e emocional. Cuidado com essa armadilha. Cumprir as tarefas obrigatórias do dia não significa que você está em dia com a sua saúde mental. Ana, Não então, mesmo. aquela linha maravilhosa que você traz. Isso que a Cecília, né, fala muito bem. Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, mas como é que surge,
né? Um transtorno mental. Eu estou com tantos anos, eu tenho ainda chance de ter um transtorno mental grande? Pode isso atravessar a minha vida? Pode, né? Mas o que, que é importantíssimo da gente entender? O surgimento de um transtorno mental vai depender muito da vulnerabilidade biológica daquela pessoa e dos fatores ambientais. Essas duas coisas caminham juntas. Não tem como eu, Ana Paula, vir na minha vida, as coisas estão acontecendo tudo bacaninha, com as suas dificuldades, porque viver é muito difícil. Ser uma pessoa madura, saudável, requer muito investimento em você mesma, né? Mas a gente tem que também entender que nesses estados nesses estágios que nós estamos vivendo agora de uma pandemia, nós estamos muito vulneráveis, né? De todas as formas. A Terra está vulnerável, os indivíduos estão vulneráveis. Então, isso que a Cecília está me dizendo é o seguinte: nós temos que entender uma coisa. O que, que é sinal e o que, que é sintoma? É como se eu colocasse uma linha onde eu colocasse a saúde de um lado e a doença de outro lado, nas extremidades. Não existe ninguém 100% saudável, como não existe ninguém 100% doente, né? Então, se a gente faz esses extremos, a gente vai dizer, como se a gente conseguisse fazer uma marcação no meio, o seguinte: vamos pegar um exemplo da pandemia. No começo da pandemia, todo mundo com muito medo, aquela fase, né, de restrição, de isolamento social, medo do contágio. Era uma coisa assim, a gente tinha medo de respirar, porque a gente poderia ser contagiado de qualquer forma. Então, o medo naquele momento, ele era necessário, ele era importante, mas eram sinais. Vamos entender que o medo naquele momento, ele era um sinal. Ele estava me ameaçando, eu estava arrumando defesas para aquilo, mas a minha vida continuava. Eu continuava trabalhando, eu continuava indo ao supermercado, eu continuava tendo contato com os meus colegas. A partir do medo que a partir do momento que este medo vai se intensificando e ele vai interferindo na minha qualidade de vida, aí eu passo a não ter sono, noites de insônia, minha alimentação muda, eu já não quero, se alguém falar que vai passar na porta da minha casa para deixar alguma coisa, eu falo, não venha, porque eu vou ficar com fobia social, não quero encontrar com ninguém, né? Isso que era sinal interferindo na minha qualidade de vida passa a ser sintoma. Aí eu passo a ter uma experiência de adoecimento, que isso tem graduações, né? Então, é nisso que a gente tem que estar atento e prestar atenção. Quando que aquilo que está cometendo a minha vida em termos de alterações de comportamento, né, estão interferindo na minha qualidade de vida. Por quê? A partir do momento que isso interfere na minha qualidade de vida, novamente eu vou falar no lugar de terapeuta ocupacional. Isso vai ter um grande impacto na minha funcionalidade e no meu desempenho ocupacional. Então, a gente tem que estar muito atenta a isso. Qual experiência que a gente está tendo diante da pandemia? Gente, eu já vi discussões em relação à pandemia. Mas como assim? Você está saindo de casa para trabalhar? Eu tive que dizer, eu estou num trabalho essencial. Eu preciso ir porque os meus pacientes precisam que eu vá. Alguns eu atendia presencialmente com todos os cuidados, outros eu atendia por telefone, outros eu fazia teleconsulta, mas isso é para cada um, né? Não existe regra geral para funcionamento.
Cada um tem que, dentro das suas necessidades, avaliar o seu funcionamento diante de algo tão novo, igual está sendo a pandemia, né? E as fases também são diferentes. A fase inicial da pandemia, com o Uhum. medo, estágio, depois a fase onde a gente perde a nossa liberdade, não pode mais ficar em casa, não pode mais sair na rua, aí vem aquele jargão, fique em casa, mas ficar em casa, eu, Ana Paula, é uma coisa, ficar em casa, a pessoa que mora numa comunidade é outra coisa, né? Exatamente. Então, as fases da pandemia, elas têm que ser avaliadas, e agora nós estamos chegando numa terceira fase, que é o impacto também econômico, né? E de perda de pessoas na vida das pessoas. Muita gente perderam entes queridos e estão vivendo um luto de uma forma onde não conseguiu nem se despedir das suas pessoas queridas. E juntando tudo isso, nós não podemos perder de vista que nós vivemos um luto coletivo. Todos nós perdemos a nossa vida anterior, de alguma forma, né? Então, repensar quais vão ser daqui para frente os ajustamentos, quais vão ser as novas adaptações, né? Uhum. Seja de asepsia, seja de casa, seja. É tudo do micro. Então, eu. Relacionamentos, né? Assim, dentro, familiares que eu tô falando, inclusive dentro da própria casa, muita coisa mudou de lugar, né? Como é que as pessoas estão se adaptando com a convivência ampliada, né? Número de horas, por exemplo, que a gente comentou outro dia. Muitas pessoas nunca estiveram tão próximas, pessoas que moram na mesma casa. Eu faço até uma correlação com a aposentadoria, né? Que para muita gente a pandemia está sendo uma amostrinha grátis do que se vai viver na aposentadoria, que é quando esse membro familiar volta para casa e passa a conviver ali de uma forma inédita com aquelas pessoas daquela família, né? E isso tende a trazer, num primeiro momento, muito mais desafios do que confortos, né, Ana? Eu acho. Acho que no primeiro momento é um momento de desafio mesmo, de reajustar tudo. Mas deixa eu falar uma coisa antes de dar continuidade a esse tema aí, se você quiser falar mais das relações familiares e pessoais e tal, é que uma maneira bem concreta de se poder enxergar essa questão da sua saúde mental é observando se você deixou de fazer uma atividade, que quando a Ana fala, passa a se configurar como patologia, né, como adoecimento, como sintoma, quando você tem um impacto na qualidade de vida, na funcionalidade. Uma maneira, às vezes, mais simples de traduzir isso, né, para quem não é da área, é observando realmente as atividades do seu dia a dia. Você deixou de fazer atividades que faziam parte da sua vida? Tem gente que está deixando até de comer. Tem gente que está deixando de tomar banho. Isso é um nível da coisa. Tem pessoas que não estão mais trabalhando. E agora, também atividades que passaram a fazer parte do seu dia a dia, mas que estão gerando prejuízos. Por exemplo, pessoas gastando muito mais tempo com os celulares, joguinhos, tecnologia, aquelas pessoas que mergulham nas telas no momento da pandemia, que não era assim antes. Então, eu acho que é esse olhar. Houve uma mudança significativa no seu padrão de funcionamento ocupacional, nas atividades que você fazia antes e na maneira como está fazendo hoje, nesse repertório, nessa sequência de atividades que preenchem o seu dia. E aí é parar para pensar um pouquinho que tipo de sentimento que isso te traz, porque a saúde mental ela é muito sutil num primeiro momento, né, Ana? Ela não é visível a um olhar leigo, da mesma maneira que a gente tem uma febre, todo mundo percebe quando está com febre. Ralou o joelho, caiu, machucou, quebrou, não tem dúvida. Vai lá no clínico, faz o exame e vai sair na chapa. A saúde mental não é assim que funciona. Ela é de uma outra esfera.
Então, ela demanda um olhar diferente sobre isso. E eu acho que uma forma de tornar mais palpável essa avaliação é pelas atividades, sim. É isso, se você deixou de fazer, está deixando de dormir, teve uma pessoa que falou assim, insônia. Gente, o sono é um dos principais termômetros da sua saúde mental. Ele não nega, o sono não nega. Se você não dorme bem, tem alguma coisa na sua saúde mental que não está legal. O nível desse problema eu não sei, mas eu não sei se a Ana concorda com isso. Mas não é assim? Todo psiquiatra, quando chega o paciente, ele pergunta do sono. Todos. Não é à toa. E os profissionais de saúde mental, né? Eu sempre pergunto, como é que tá seu sono? Quem tá dormindo em paz, ó, tem uma tendência, né? Sem medicação, sem nada, de que esteja mais tranquilo. O que que você acha, Ana? Eu penso, Cecília, eu não sei se uma herança que eu tenho de ser da cidade do interior, eu falo que é a maior herança que eu poderia ter é essa referência do interior, porque isso norteia muito a minha vida. Eu, Hum, qualquer raciocínio meu, inclusive o raciocínio clínico, ele sempre parte do pequenininho. O que é partir do pequenininho? O pequeno, o simples, ele não pode ser desconsiderado, né? Então, quando você está falando que as pessoas às vezes não têm noção da sua saúde mental, primeiro que as pessoas confundem saúde mental com doença mental, né? E tem um preconceito em buscar ajuda, não é? não, demais. Mas, então, o acesso já é difícil. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu falo de começar do pequenininho, é assim: as pessoas se perguntarem quais são as minhas necessidades básicas. Necessidades básicas é da minha sobrevivência. Como é que eu Uhum. posso sobreviver? Sobreviver é eu atender aquilo que me é mais precioso. Então, por exemplo, algum de nós sobrevivemos sem dormir, sem comer, sem um momento de relaxamento, sem alguma coisa que seja prazerosa, entendeu? Então, aí que vem o simples. As nossas rotinas, né? Tirando essa coisa impregnada de que rotina. Não, rotina como marcador de tempo. Então, todos nós precisamos dormir, acordar, né? Fazer suas higienes Comer. pessoal, comer, tomar o café da manhã, almoçar, um lanche à tarde, dormir. Isso é o básico para nós que somos privilegiados, né? Sim. Falando de uma É a fatia. base de uma vida saudável, assim, né? Para começar a conversar. Desculpa. Aí, o que acontece? Tendo essa rotina organizada, você vai incluindo os seus hábitos. Hábitos para cada pessoa é de uma forma, né? A Cecília tem hábito de tomar banho à tarde. Ana Paula tem o hábito de tomar banho de manhã. Cecília gosta de fazer a leitura dela depois do almoço. Ana Paula gosta de fazer a leitura à noite. Então, os hábitos, o exercício físico, cada um, cada cultura, cada pessoa vai fazendo o seu preenchimento dentro da rotina. Então, a partir do momento que você tem uma rotina, a partir do momento que você cria os seus hábitos, que podem ser saudáveis, que podem não ser saudáveis, você amplia o seu cotidiano. Tem coisa mais simples de pensar do que isso, mas a execução já é uma outra coisa. Então, quando eu Exatamente. falo que eu começo do simples, o simples, às vezes, pode se tornar o mais complexo. Mas sem essa base, a gente não consegue ir para as outras áreas da nossa vida. Então, na terapia ocupacional, a gente fala de atividade de vida diária, que nada mais é do que isso.
O autocuidado, a alimentação, o sono, Higiene. percebe? Só que as pessoas perdem, elas acham que elas já vêm com essas coisas adquiridas. Não são adquiridas. Isso tem que ser construído para cada um de nós. A gente vê isso com os nossos clientes. Às vezes, executivos que a gente atende, professores, profissionais de saúde que vêm nos procurar e que está com alguma questão, né, com a sua saúde mental, com o seu desempenho ocupacional, quando você propõe para eles reconstruir as suas rotinas, seus hábitos, causa até um estranhamento inicial. Depois, eles percebem a função daquilo na vida deles. A partir de que aquilo ali está sedimentado, todo o ambiente em torno se torna facilitador, porque facilita para ele a execução, né, das atividades, o planejamento das suas ações. Então, isso tudo é muito básico e importante. E principalmente neste momento que nós estamos vivendo, né, uma desordem nas nossas rotinas, nos nossos hábitos, na nossa vida cotidiana, nós temos que repensar de que forma que talvez seja uma das oportunidades mais importantes para a gente repensar de que forma que a gente quer dar continuidade à nossa vida. Isso, porque qual que é a tendência hoje que eu acho, né? Nesse mundo lotado de estímulos, demandas, atividades, informações, etc. É a gente passar por cima das atividades de vida diária nossas, né? É não almoçar, ou almoçar correndo de qualquer jeito, comer qualquer coisa, é dormir mal e lidar com esse sono ruim como se fosse algo normal, que não tem consequência. E aí, o trabalho em geral, ou qualquer outra atividade que prevaleça, esmaga essa estrutura básica e aí todo o resto fica comprometido. Agora, é isso que a Ana está falando. É o básico, mas não significa que seja fácil de ser executado. Uma coisa é você aprender sobre isso. Com certeza, todo mundo aqui já cansou de ouvir falar o quanto comer, dormir, né, é importante, mas são poucas pessoas que eu vejo que realmente preservam essas atividades de uma forma saudável dentro do próprio cotidiano. Então, ter essa noção do básico, mas de um processo de construção disso na sua vida. Processo é difícil. Sono, então, nossa senhora, para quem dorme mal, passar a dormir bem é um objetivo grandão, né? A gente trabalha com um projeto de vida e eu tenho tentado sempre uma forma mais simples de comunicar sobre isso. Então, assim, se eu tenho nível 1, 2 e 3 de complexidade de algo que eu quero para minha vida, 1 mais básico e 3 o mais complexo, certamente o sono vai ser o 5. Porque ele envolve muitas coisas e eu vejo muitas pessoas tentando corrigir o sono sozinhas, não tem problema nenhum, eu acho que a gente tem que tentar de tudo, mas não conseguem e não procuram ajuda profissional por causa desse maravilhoso, bendito preconceito que impede as pessoas de terem melhorias na própria vida e leva essas pessoas para o adoecimento. Antes da gente finalizar, e já que Não, mas aí a falamos, gente ainda tem 15 minutos, não? só pensar um pouquinho, para além dessas questões práticas que a gente está colocando, tem uma coisa que tem me feito refletir muito nessa pandemia. Né? Quando eu brinquei com você, Cecília, não tem muito jeito, porque senão as pessoas também vêm nos procurar querendo meio receita de bolo. Né? Então, como é que eu Isso. faço? Sim, não existe isso. Lembrando que o funcionamento é para cada um, né? E a singularidade tem que ser colocada e contextualizada nesse tempo de pandemia. Mas uma coisa que eu tenho conversado com as pessoas, que eu tenho visto as pessoas fazerem, eu tenho tentado me exercitar em relação a isso também, é a empatia.
que também ficou um termo muito generalizado, muito pouco usado, e a pandemia resgatou este termo, empatia. O que seria empatia em termos de emoções, de sentimentos? A empatia é tudo aquilo, né? É quando você se dá conta de olhar para o outro como se fosse para você mesmo. Então, imaginar o que o outro está passando, o que está acontecendo na vida das outras pessoas. E a gente está muito fechado em nós mesmos. Né? Então, como é que eu estou vivendo esse momento? Como é que a minha família está vivendo este momento? Como é que as pessoas estão vivendo neste momento? Mas a gente não olha para o vizinho do lado, você não olha para a sua funcionária, você não olha para o seu colega de trabalho, né? Então, se colocar no lugar do outro talvez seja o mais positivo que esta pandemia pode estar nos proporcionando, né? E isso seria um pedido mesmo. Olhem para o lado, olhem para os seus vizinhos, olha para o seu vizinho idoso que está ali do lado, que às vezes precisa de você e não sabe nem como te acessar, entendeu? Os aniversários online, no meu bairro, essa semana, por 2 vezes. Passou uma carreata e a gente saiu na janela para entender o que estava acontecendo. Achamos até que já era uma coisa meio política, graças a Deus não era. Era anunciando a chegada de uma criança, sabe? Que legal. Essas coisas também a gente tem que olhar para elas de uma forma muito positiva. Todos nós estamos sendo restritos de muitas coisas. Quando eu falo que eu estou aqui trabalhando 10, 11 horas por dia, por ser um serviço essencial, pela saúde mental tá neste momento, eu estou deixando de estar com a minha mãe de 93 anos. Isso me é muito caro, me custa muito. Mas eu converso por telefone quase todos os dias, as minhas irmãs me colocam com ela por vídeo. Então, a gente tem que buscar estratégias de enfrentamento que sejam significativas para cada um de nós. Não fiquem buscando recursos só externos, né? Busquem você recursos internos para além de todo o mal que tudo isso está trazendo, como é que a gente pode melhorar enquanto pessoas? Ok? Eu acho que era um pouco por aí que a gente queria conversar, né, Cecília? Nossa, eu queria ficar aqui 24 horas conversando. Para mim já foi uma aula, Ana, tô adorando. Mas calma que ainda tem um tempinho. É Todo tempo. isso que você falou das estratégias de enfrentamento, né? E da relação com o outro. O planeta está precisando disso. Nós precisamos reativar o nosso lado humano. Inclusive, vendo outro dia, estudando sobre habilidades do futuro, futuro do trabalho. Todos os especialistas dessa área dizem da importância da gente aprender, ter a habilidade, construir a habilidade de olhar para o nosso planeta. Isso é olhar para o outro, entender que a gente não está sozinho nessa casinha, né? Que as minhas ações, a pandemia veio para mostrar isso assim, com muita força. Tá todo mundo embaixo do mesmo telhado. Não adianta. Então, o que eu faço aqui, sim, com o meu lixo, com os meus valores, com as minhas ações, com o que eu aprendo ou não, interfere. Lá no Japão, interfere. Entender que a gente está muito mais conectado do que a gente pensava. Eu mesma, isso, quantas vezes eu já tinha escutado sobre isso? Globalização, a rede, o mundo em rede, gente, mas eu mudei o meu sentimento com relação a isso depois da pandemia. De verdade. Eu assisto a reportagens de outros países, né? Até essas tragédias ao redor do mundo, eu olho para aquelas pessoas fisicamente, às vezes, muito diferentes da gente, eu falo, eles são como nós, eles são os nossos irmãos, da mesma forma, assim.
Estão aqui do lado, aqui, ó, são os meus vizinhos mesmo. Eu mudei a maneira de sentir isso depois da pandemia. E foi um aprendizado muito bom. E é claro, né, a gente falou um pouco dos prejuízos possíveis, mas existem os possíveis benefícios também. Então, que cada um comece a construir com mais clareza essa passagem, né, do prejuízo para o benefício. Não é simples, muitas vezes sozinhos a gente não consegue ter a humildade para reconhecer que sozinho talvez você não consiga e dar o próximo passo. Então, qual que é o próximo passo? O que que eu preciso fazer? Porque a gente sabe que mudar não é fácil, né? E a gente trabalha com o processo de mudança o tempo inteiro. A gente sabe o quão profundo é e o quão complexo e multifatorial, porque no nosso trabalho a gente vai pelo lado ocupacional, prático, mas ele está conectado com a saúde mental, com a saúde cognitiva, com a saúde social, com as pessoas que frequentam sua vida, com a sua carreira, profissão, com suas finanças. Simplesmente somos um ser completamente interligado. Então, mudar de lugar, mudar de posição não é simples, mas é algo que vale a pena ser feito. Vale muito a pena ser feito. Porque a vida, né, Ana, ó, tchuf, não é assim? É muito rápida, né? E aí, gente, eu sempre digo uma coisa também. É a gente passar a olhar a vida não só sobre o nosso ponto de vista. O ponto de vista é só um pontinho que eu estou olhando. A pessoa que está do meu lado também está olhando para aquilo sobre um outro ponto de vista completamente diferente do meu. Então, vamos sair deste lugar, né, que a gente vinha. O mundo estava muito ruim. A minha mãe fala, uma vez eu conversando com ela, ela falou assim para mim: Nossa, Ana, esse mundo de vocês está muito ruim. Eu levei muito susto na hora, porque eu falei, gente, mas o mundo é dela também. Aí eu entendi que não, ela viveu num outro mundo. E o nosso mundo, realmente, ele está se tornando, se a gente não cuidar, né, desses ambientes que a gente vive, né, o mundo vai caminhar para uma coisa muito ruim. Então, nós estamos tendo a oportunidade, né? Esse coronavírus, ele vem com uma coroa, né? No próprio desenho dele, na configuração, mas eu acho que ele veio para destronar o homem também. Eu e a Cecília lemos uma frase parecida com isso esses dias, e é verdade, né? Uma coisa tão mínima, tão pequenininho, destronou o homem do seu poder no mundo, né? Então, fico pensando assim, fica aqui a nossa reflexão, a minha e da Cecília, de que a gente possa pensar as nossas vidas, os nossos ambientes, né? De formas também amplificadas, mas sempre valorizando tudo aquilo que está bem perto da gente. Bem perto da gente, porque só assim a gente consegue ir ampliando, né, os espaços por onde a gente convive. Então, vamos voltar primeiro para a gente mesmo, cuidando da nossa saúde mental, né? Reconectando a gente com a natureza, reconectando a gente com as nossas famílias, com os nossos afetos. Eu sempre costumo dizer que afeto a gente sempre acha que é uma coisa só positiva, não é. A gente tem que pensar de que forma que eu afeto uma pessoa, de que forma que ela me afeta. E aí a gente entender sobre as trocas. E saúde mental inicia desta forma: eu só existo pelo olhar do outro e vice-versa. Então, se esse vírus, essa pandemia, né, trouxe todo esse distanciamento, eu acho que a gente tem que repensar como é que a gente volta a se aproximar com a gente mesmo e com o outro, nas nossas rotinas, nas nossas casas, nos nossos lares. Fica a Muito nossa. lindo, Ana. Muito lindo, é isso mesmo. Como que a gente pode aquecer de novo, né, a nossa vida com o fundamental que vai sendo deixado de lado, sim,
na lógica do nosso mundo atual. E como é que a gente se automotiva com essas pequenas ações para que a gente deixe a nossa contribuição nesse mundo, o nosso legado, mesmo que sejam pequenas sementinhas, mas que elas possam nutrir a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente não esmoreça, para que a gente permaneça, né, motivados, vivos, cheios de vitalidade até o fim, sem ceder a esse lado ruim, a esse ponto tão difícil que chegamos no nosso planeta, né, realmente. Então, pequenas ações, o mundo das atividades está todos os dias na palma da sua mão, pedindo um cuidado, um olhar diferente, uma intervenção. Isso já é fazer diferente, isso já é cuidar um pouquinho melhor da sua saúde mental. E aí cada um no seu ponto vai dando os passos seguintes para que cresça continuamente nessa evolução das suas emoções, dos seus afetos, que é um processo infinito e pode ser inclusive um processo de geração de sentido para a sua vida. A busca da melhoria, eu sinto muito isso. A busca de processos melhores para você já é por si só um movimento de ressignificação e de sentido para a sua vida. Porque é muito legal quando você vê que os resultados vão chegando e que sua vida vai realmente melhorando. As atividades eu acho que são uma base maravilhosa para que isso aconteça, né? Uma forma de fazer uma comida de um jeito diferente, sentir mais os cheiros, as texturas. A gente sempre tem falado sobre isso. Carmen falou disso na live dela, lembra? É o banho para além da higiene, alimentação para além da nutrição, cuidado com essa questão de ficar cumprindo tarefa uma atrás da outra, sem perceber o que você está fazendo, botar mais sentido nas coisas, olhar, estar mais inteiro naquilo que você está fazendo. E menos excessos. E vai cortando os excessos. Tantos exemplos lindos que a gente poderia dar aqui agora de pessoas que mudaram o projeto de vida completamente. Tanta gente vendendo apartamento, comprando casa, mudando de cidade. Coisas que a gente pensava que eram fundamentais, que não tinha como viver sem, a gente agora vive sem. E fala, meu Deus, estava na palma da minha mão essa novidade e eu não percebi, eu achava que era impossível. Então, assim, esse raciocínio também é muito legal, a gente já faltam 3 minutos, dá tempo. O possível mora dentro da casca do impossível. A sua percepção, ela é limitada. Cuidado com isso, a nossa cabeça prega muitas armadilhas na gente. Quando a gente olha para uma situação, muitas vezes o que a gente enxerga é que não é possível. Não dá para dormir melhor, não dá para comer melhor, não dá para não correr tanto, não tem jeito. Tem sim. Isso é uma armadilha que a sua própria cabeça coloca para você que você não saia daí. Então, amplia a percepção, amplia esse olhar e vamos juntos construindo uma vida melhor, um mundo melhor, se auto-apoiando, nos reconhecendo enquanto seres humanos, parceiros, né, Ana? E aí, Cecília, só a última coisa, que isso daria uma outra live, mas eu sei que muita gente que está nos ouvindo, né, são profissionais da saúde e outros, com certeza, têm profissionais da saúde na sua casa. 1 minuto. Serviço. Cuidem dos cuidadores. Nós também precisamos ser cuidados, né? Isso. Cuidem dos cuidadores. Isso. Gente, o Espaço Cotidiano está aberto para que vocês conheçam. É uma casa linda, maravilhosa. E no dia 8 de setembro eu estou lançando a 2ª turma do meu curso da Revolução da Aposentadoria. Acompanhando nas redes sociais, vocês estarão a par de tudo. O Instagram do Espaço Cotidiano é Espaço Cotidiano. E o da Ana é Ana Paula Montanari. E o meu, Cecília Xavier Oficial. Cecília, nos 2 cursos, como projeto de vida para aposentadoria. Fez toda a diferença na minha maneira de pensar e de estar no mundo. Conferem lá. Um beijo. Obrigada, gente. Um ótimo dia, ótima semana para todos. Obrigada, Ana. Obrigada Prazer. demais. Valeu muito. Foi muito bom. Um beijo, gente. A gente continua em contato aí, respondendo as perguntas. Podem entrar em contato quem quiser. Tá bom? Tchau. Semana com o pé direito.